A gente vai falar agora sobre o coração. Atenção! Acompanha comigo. O coração mesmo, o órgão, coração, né? O órgão vital. Né? Acompanha comigo esse VT, gente. Veja só. Todos sabemos que o coração é um dos órgãos mais importantes de nosso corpo. Ele é responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório, fornecendo ao corpo oxigênio, nutrientes e ajudando a eliminar resíduos metabólicos. Mas você sabe quais são as doenças mais comuns e como prevenir? Ou a partir de quando o coração é formado no ventre materno? Ou até mesmo por que ele não dói como os outros músculos? Afinal, o que o coração tem de tão especial? Acompanhe agora o nosso papo para saber. Eu recebo aqui com muita alegria, o doutor já esteve conosco aqui, mas virtualmente, mas ele está aqui com a gente hoje, doutor Dante Senra, cardiologista, né, cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein, IGESP, né, e autor do livro Medicina Intensiva. Esse livro já ganhou o prêmio Jabuti, isso é muito importante, olha que interessante, doutor, olha, né? PhD pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cardiologia e clínica médica em terapia intensiva. Terapia intensiva é que a gente chama de UTI? De UTI, né? De UTI. Seja bem-vindo, doutor, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço muito a gentileza do convite, eu estou honrado de estar aqui com o senhor. Nós estamos muito felizes, a gente sabe dos compromissos, de tanta coisa que o senhor tem, o senhor se dispõe a estar aqui com a gente. Isso faz parte dos compromissos. De uma forma tão solista. A gente fala sempre do coração como o órgão mais importante, um dos mais importantes e tal, mas o coração é mesmo esse centro, esse órgão mais importante que a gente tem, doutor? Padre, assim, embora seja a minha área de atuação, eu não vejo dessa forma como o órgão mais importante. Eu acho que nós somos... felizmente contemplados por vários órgãos, cada um com a sua função, com a sua importância. Com a sua importância. Mas eu entendo quem pense assim, quem criou esse estigma que o coração tem, né, de centro das emoções, porque ele é muito sensível às emoções. É verdade. Né? A localização dele no centro do tórax, a resposta que o nosso coração tem às emoções, às raivas, aos anseios, né? Mas todos os órgãos, se a gente reparar, têm essa resposta. O coração um pouco mais exacerbado, né? Quando a gente tem uma emoção, quando a gente fica ansioso ou quando a gente fica nervoso, a nossa respiração aumenta, o nosso cérebro faz mais sinapses, que são as conexões entre eles, né? O nosso rim funciona mais, né? O nosso fígado filtra mais. E o coração aumenta a frequência. O coração é o único órgão, padre, se o senhor permitir, que embora ele sofra interferência do sistema nervoso, ele independe do sistema nervoso para contrair. Ele tem um sistema elétrico próprio, um gerador próprio de condução. O coração tem, olha que interessante. Então ele independe do sistema nervoso. Ele sofre interferência. Claro. Mas ele independe, né? Quer dizer, no passado, uma experiência na escola de pequeno que eu não me orgulho disso, mas é politicamente incorreto, que se tirava o coraçãozinho de uma rã ou de um sapo e se colocava, que é uma maldade absoluta, né? Mas no passado essas coisas aconteciam, né? Vivissecação, né? Que a gente fala, vivissecação. E se colocava o coraçãozinho em cima da bancada, simplesmente sacrificava o animalzinho para demonstrar aos alunos que o coração continuava batendo fora do corpo, porque ele tem um sistema elétrico próprio, um gerador próprio. Ele para, depois de um tempo, porque falta nutriente a ele, que é a irrigação sanguínea. Mas se de alguma forma você conseguisse irrigar o coração, ele ficava contraindo, batendo indefinidamente. O doutor, a gente vive num mundo tão difícil, com tanto estresse, com tanta coisa, com poluição. Hoje a gente poderia dizer, eu não sei se tem estatística, o que mais causa problema de coração? É a genética, essa coisa da hereditariedade ou é a questão do estilo de vida? Que ótimo, que bom o senhor perguntar isso, porque a genética é muito importante, né? E ela serve de alerta, mas ela não é um destino. Não é um determinismo, não é? Não é um determinismo. A pessoa está determinada a ter. Então, assim, você não pode mudar a genética, mas você pode moldá-la. Olha que interessante. Não sei se a palavra é moldar, mas você pode alterar
os efeitos da genética sobre o organismo tendo um estilo de vida, tendo hábitos saudáveis. Você reduz muito a intensidade, a força do gene que você herdou para ter algum problema cardiológico, né? Com os estilos de vida diferentes. Hoje, por exemplo, nós sabemos que as pessoas que têm a Sociedade Americana de Cardiologia, a Brasileira em Consenso, né? As pessoas que têm genética muito forte para ter doenças de coração, né? Por exemplo, não pode ter um colesterol normal. Tem que ter um colesterol abaixo do normal. Abaixo do normal. E com isso, ou você impede o aparecimento de doenças cardiovasculares, ou você retarda muito, o que é um grande ganho. Sei. Então, a genética, né, nossa história familiar, ela nos serve de alerta. O que não podemos é ignorá-la, mas ela não é determinante na nossa vida, na evolução. Não mais pelos avanços da medicina. Porque, se o senhor permitir, eu falo muito, o senhor me corta, por favor. Não, eu acho ótimo, e é bom a sabedoria. Se o senhor permitir, as doenças de coração, elas aparecem em decorrência de fatores de risco. Sei. E os fatores de risco são divididos didaticamente em removíveis ou contornáveis, que são o nosso estilo. Sedentarismo, obesidade, coisa que você tabagismo, pode mudar. Né? Hipertensão, pode e deve. Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, triglicéride alto. Esses são fatores de risco para que as doenças de coração apareçam, mas são mutáveis, são contornáveis, são controláveis. E tem os que, infelizmente, nós precisamos conviver com eles, né, que não tem como mudar, né, que é a idade. Né? O sexo, o homem tem mais doença de coração. O homem tem mais doença de coração do que a mulher? As mulheres têm esse benefício do chefe lá em cima. É verdade, Elas são relativamente protegidas até os 50 anos. Até os 50 anos. Em média. Porque o que acontece aos 50 anos? A maioria das mulheres entra na menopausa. Elas perdem um aliado importante que é o estrogênio, que é um vasodilatador. Então, a mulher tem data para infartar. Então, depende de como ela chega à menopausa. Se ela chega acima do peso, fumando, com colesterol elevado, tem um histórico familiar, entra na menopausa, infarta. Então, para o senhor ter uma ideia, a relação de antes dos 50 anos, de cada 10 pessoas que têm infarto, 7 são homens. Depois dos 50 anos, elas nos ultrapassam nessa incidência. De cada 3 pessoas, 2 são mulheres. Doutor, eu tenho um monte de pergunta para fazer e eu gosto de gente... Mas a questão, o coração continua sendo, os problemas cardíacos continuam sendo a grande causa de morte das pessoas? Indiscutivelmente. E infelizmente, indiscutivelmente. Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Para o senhor ter uma ideia, é a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, e o Brasil, nesse quesito, se comporta como um país desenvolvido. Para o senhor ter uma ideia... País desenvolvido, então, tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o estilo de alimentação. Vida, indiscutivelmente. Para o senhor ter uma ideia, se morre aproximadamente 350 mil brasileiros, nós perdemos, de doenças do coração anualmente. Nossa, mãe. Para a gente fazer uma comparação grosseira, nós vivemos esses 2 anos e pouco aí de pandemia. Infelizmente, perdemos 670 mil brasileiros aproximadamente. Mas em 2 anos e 3 meses, começou em março de 2020, se não estou enganado, a pandemia. Ou seja, em 2 anos, nós perdemos mais brasileiros de doença cardiológica do que de Covid. Ou seja, nós temos uma pandemia de doença cardiovascular a cada ano. É uma pandemia. E as pessoas não se dão conta. Morrem 10 milhões de pessoas no mundo de doença cardiovascular. Isso, doutor? Sim, senhor. Quer dizer, este ano nós já perdemos... Eu acabei de consultar o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Este ano nós já perdemos 175 mil brasileiros de doença cardiovascular. Esse ano significa, nós estamos em maio, ou seja, os dados... Os dados devem ter vindo... Ou seja, 1.000 brasileiros perdem a vida por dia. Por dia, por causa do... Por dia. Nesse ano,
um homem recebeu um coração de porco, né, através de um transplante e faleceu pouco mais um mês depois, né? A gente vai ver agora essas imagens. Depois você queria comentar? Claro, com prazer. O primeiro homem a passar por um transplante com um coração de porco geneticamente modificado morreu nos Estados Unidos. David Bennett, de 57 anos, recebeu o órgão do animal em 7 de janeiro, no Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore. O procedimento levantou esperanças de que os avanços na doação de órgãos entre espécies possam um dia resolver a escassez crônica de órgãos humanos disponíveis para doação. Isso é o chamado xenotransplante, né, doutor? Xenotransplante, que é o transplante com órgão de um animal e tal. É um fato interessantíssimo. Eu lembro, porque a gente lembra da história do Christian Barnard, quando fez o primeiro transplante. Christian Barnard, da África do Sul, na África do Sul, né, que fez o primeiro transplante. E logo em seguida o professor Zerbini. Zerbini aqui, né? Fez aqui, o que me honra bastante, que eu tive o grande prazer de trabalhar com ele durante 3 anos. Trabalhou com o Dr. Zerbini? Olha, que coisa. Que aprendi muito com ele, é um exemplo de médico, de vida, de caráter, para mim até hoje. Nossa, isso é... Doutor, vamos tomar café. Esqueci de dar café para o senhor. O senhor toma café? Tomo. Que bom. Muito obrigado. Porque aqui a gente só dá café para os mais simpáticos e os melhores. Opa, então, na verdade, não é para todo mundo que a gente dá. O senhor toma sem açúcar, doutor? Tomo, sim, senhor. Mas eu tomo com açúcar, doutor. Muito obrigado. Doutor, mas ser servido pelo senhor, eu vou colocar no meu currículo, que é uma honra. Olha, eu vou colocar no meu serviço, senhor. Doutor, esse transplante, isso é um caminho que a medicina tende a tomar, do xenotransplante, desse tipo de coisa? Padre Juarez, eu fiquei muito animado quando vi esse transplante, porque, como a reportagem mostrou, é um grande passo para tentar reduzir a escassez de órgão para transplante. Sei. Para o senhor ter uma ideia, nos Estados Unidos tem 100 mil pessoas na fila de transplante e no Brasil tem aproximadamente 60 mil, 58 mil e poucos aguardando por transplante. E embora nos Estados Unidos morrem 17 pessoas nessa fila por dia. Por dia, porque não teve Porque não conseguiu receber o órgão. E embora o Brasil seja o segundo país, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, no mundo, que nos orgulha bastante, em número de transplantes, só perde para os Estados Unidos. Que isso, que coisa interessante. O número de doadores vem reduzindo 10, 15% a cada ano. A gente, obviamente, pode responsabilizar a pandemia nesses últimos 2 anos, né, pelo medo de contaminação, e do doador, da família, de tudo, mas não é só a pandemia, porque isso já vinha acontecendo. Né? O Brasil faz 380 transplantes de coração por ano. Por ano, praticamente um por dia, um por dia. Senhor. E nós acreditamos que isso podia nos emancipar, né, o xenotransplante, e porque foi utilizado o porco como doador, e porque as características do coração do porco são muito parecidas com a nossa. O porco passou por um processo genético na tentativa de eliminar alguns genes responsáveis pela rejeição, mas infelizmente ele faleceu alguns meses depois. Mas mas um mês é um progresso muito grande. É um progresso, mas há de se levar em conta que ele estava com uma saúde muito debilitada. Isso. E a ponto de várias vezes ter sido recusado nos Estados Unidos um coração humano para ele, porque não acreditavam que ele tinha possibilidade de sobrevida. Então, a única esperança... E o uso de órgão de animal não é uma novidade. Não é uma novidade? Há mais de 30 anos que se utiliza, por exemplo, válvula de porcos, válvula bovina, válvula suína para a horta e para a válvula mitral então também. Não é uma coisa muito assim... Não é. Você vê, ele é uma pessoa debilitada, eu acho que ele tem 50 anos. Você vê que fisicamente... ele 57. 57, mas fisicamente... Parecia muito mais. Então, ele é uma pessoa que já vinha muito debilitada. E eu acho que eu li alguma coisa, desculpa se que o que complicou justamente foi por causa de uma bactéria que veio justamente com... Normalmente esses pacientes, por ficarem imunossuprimidos, eles têm uma tendência
muito maior a ter infecção. A infecção é o grande vilão dos transplantes, ao lado da rejeição. Da rejeição. Né? Mas eu, honestamente, não tenho notícia do que ele faleceu. Foi uma grande perda para a ciência. Mas eu acho que foi já um caminho mas foi um dado, passo indiscutivelmente grande, né? Porque a gente grande vê importância. também que os primeiros transplantes de coração também, o período de... Foi muito pequeno. Foi muito pequeno. Hoje nós temos pessoas vivendo com transplante de coração... Vivendo normalmente. Por décadas. Normalmente. Por décadas. Doutor, quando o senhor estava falando antes de mortes do coração, aquela coisa toda, a gente, não é só o infarto, né? Doenças do coração não é só o infarto. Não, não é. O infarto é o que as pessoas mais temem, mas tem os problemas de válvula, mas que dificilmente as pessoas morrem subitamente. O problema do infarto, que gera essa enorme angústia e comoção, que são justificados, né, é que eu costumo dizer que todas as doenças são traiçoeiras, mas as de coração são mais. Para o senhor ter uma ideia, só uma em cada 3 pessoas que tem as artérias do coração com obstrução severa, com 90% que a gente chama de artérias coronárias, só uma em cada 3 tem sintomas. Doutor, você está brincando. O outro 1/3, a primeira manifestação, infelizmente, é a morte súbita. Então, se o senhor pensar... É um alerta muito grande, é um alerta, E o outro 1/3 abre o quadro com o infarto. E eu costumo dizer que o infarto a gente corre para apagar um incêndio. E quando a gente corre para apagar um incêndio, por mais que a gente corra, a gente tem alguma perda, algum prejuízo. Algum prejuízo. Né? Então, só 1/3 tem a felicidade de ter sintoma e poder procurar. Daí a importância dos exames preventivos. Doutor, a questão da arritmia. Volta e meia a gente vê falando, a pessoa tem arritmia ou ela teve morte súbita por causa da arritmia. Arritmia. Mas, assim, isso é verdade. Tem diversos tipos de arritmia. Tem arritmias benignas, tem arritmia da parte de cima do coração, que são os átrios. Tem as arritmias ventriculares da parte de baixo, que costumam ser mais perigosas. Mas todas elas, eu falo para os residentes. Uma época que eu coordenava a residência de cardiologia, eu falava para eles, quando você disser para o seu paciente que vai tratar a arritmia, é como você dar remédio para a febre e deixar uma pneumonia. Então, sempre tem uma causa que motivou o aparecimento, que precisa ser investigada e tratada, né? Que motivou a arritmia. Né? Então, e ela também, hoje, os métodos diagnósticos das arritmias melhoraram muito. Né? Porque no passado, era quando o paciente vinha ao consultório, quando você fazia um eletrocardiograma, que é ali 2, 3 minutos, né? Se ele apresentava arritmia naquele momento, você fazia o diagnóstico. Não. Hoje tem uma enormidade de exames que a pessoa faz no seu dia a dia, normal, gravações de eletrocardiograma de 24 horas, às vezes de semanas, ele pode ficar gravando, entendeu? Então, os métodos diagnósticos na cardiologia ajudaram tremendamente. Mas, se o senhor permitir, eu queria voltar ao assunto do risco que você não identifica se não fizer exame. Exames. Daí, com muita frequência, sempre que as pessoas fazem uma entrevista com o cardiologista, perguntam, que é uma dúvida recorrente, com que frequência você tem que fazer exame cardiológico? E as pessoas esperam uma resposta padrão e às vezes ficam frustradas. Eles dizem, olha, fazendo uma vez por ano, tá bom? E eu sempre respondo, estamos falando de quem? Isso mesmo. Quem determina a periodicidade dos exames é o comportamento do paciente. Né? Se o paciente vem ao consultório e ele está com esses fatores de risco que eu mencionei, o diabetes controlado, ele não fuma, ele emagreceu, ele faz atividade física, eu posso abaixar a guarda. Se ele vem com os hábitos de vida, esses fatores de risco, eu tenho que fazer exame com maior frequência. Então, nós somos todos, como o senhor sabe, somos todos parecidos, né? Mas somos todos diferentes. Verdade. Então, quando você estabelece um padrão igual para todo mundo, você vai errar. Então, tem que analisar qual é a frequência que precisa ser feito. Mas, indiscutivelmente, precisa ser feito. Uma outra vez, numa entrevista, a entrevistadora me perguntou
Dante, qual o segredo da longevidade? E eu disse, se eu tivesse essa resposta cientificamente comprovada, eu tinha ganhado um prêmio Nobel da medicina. É verdade. Né? Mas, infelizmente, não tem. Mas se você me forçar a responder alguma coisa, eu vou te dizer. Se manter magro. Não existe obesidade mórbida com 90 anos, não existe, porque a obesidade é um pacote, ela vem junto com hipertensão, com diabetes, com uma enormidade de problemas que desencadeiam as doenças cardiovasculares. Né? Se manter ativo física e intelectualmente, né? Fazer exame periódico, porque nos exames periódicos você identifica as coisas precocemente e trata as coisas precocemente. E existe culturalmente uma frase que é muito infeliz na nossa sociedade, que diz: quem procura acha. Não saber não nos protege, nos expõe. E no começo você enfrenta tudo. Hoje você enfrenta todas as doenças, câncer, tumores, problemas de coração, né? Mas com o passar do tempo, você vai saber pela complicação e o tratamento fica muito mais difícil. E eu ainda colocaria um outro elemento nessa busca pela longevidade, que é ter um propósito de vida. Né? Isso é bonito, um projeto, um sonho, né? A gente tem que eu digo mais, se o senhor permitir, eu acho que tem que ter um projeto e um propósito. É verdade. A diferença é que o projeto, ele se extingue quando realizado. Eu tenho um projeto de fazer uma viagem, eu tenho um projeto de... A gente tem que ter um propósito de vida, a gente tem que saber por que sai da cama todo dia. Por que tá? Doutor, queria agradecer a sabedoria, a maneira, eu quero agradecer muito mesmo. Eu que tenho a agradecer. Eu queria ficar mais tempo, eu queria ficar a tarde toda conversando. O senhor disse do quem procura acha, eu aprendi com... Ela era coordenadora das voluntárias do Sírio-Libanês. Ela dizia assim: quem procura acha e quem acha cura. Perfeito, perfeito. Vou usar isso, se eu permitir. Quem procura acha e quem acha cura, né? Interessante. Eu quero que você siga o Dr. Dante Senra no Instagram, @Dr. Dante Senra, Dr. Dante Senra, né? Senra, viu? @Dr. Dante Senra. Vai agora. Começa a seguir agora, isso é seguir, né, que chama, né, seguir, né, seguir agora no Instagram. E também acesse o site dantesenra.com.br, que maravilha ter um médico, ter um cardiologista como ele, assim, olha que beleza. Muito obrigado, doutor. Estou muito honrado de estar aqui com o senhor e muito agradecido. Eu vou pedir o Rodolfo para trazer o senhor várias vezes aqui. Estou sempre às suas ordens. Porque a gente tem um monte de perguntas que eu não fiz ali, ó. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Olha que beleza, olha que bom.